Bom dia! Hoje eu vim gravar aqui pra vocês, enquanto eu tomo meu café, pra gente conversar e bater um papo mesmo, bem íntimo. Eu acho que a ideia aqui é a gente se conhecer e fazer uma troca melhor de relações mesmo, de afeto, justamente no período em que a gente está vivendo, mais isolado, sem muito contato físico. E eu queria bater esse papo aqui com vocês. Como vai ser um vídeo mais longo, eu não vou colocar nos stories. Eu amo postar vários stories, mas eu quero falar com quem realmente quer me ouvir e a gente poder ter uma relação um pouquinho mais longa em termos de tempo aqui, que os stories acaba ficando muito curto, então, enfim, nesse sentido. E o que eu tenho para falar um pouco hoje é sobre mudanças, né? E quando eu falo mudança, eu queria que a gente fizesse uma retrospectiva do que a gente já passou na nossa vida. Hoje eu tô com 30 anos de idade e, e esses últimos 10 anos, dos 20 aos 30, eu vivi muita coisa, mesmo assim. Tenho certeza que você também tenha passado por inúmeros momentos, experiências, e eu acho que esse é o grande diferencial, a gente poder fazer uma retrospectiva, reavaliar, olhar para trás, mas de uma forma de aprendizado. Bem, eu passei por alguns momentos de crise pessoal e emocional. Eu nunca falei abertamente aqui sobre isso, é só quem é mais íntimo que já ouviu ou presenciou mesmo essas minhas crises emocionais e tudo mais. Mas hoje, olhando, eu vejo que isso, tudo que eu passei, realmente torna quem eu sou. E, e foi muito difícil, assim, na época eu entender, né, o que eu tava passando, por que eu tava passando por aquilo. Eu não via motivos muito para sair daquela situação. E hoje, olhando de uma forma mais consciente, eu gostaria de poder tentar ajudar ou impactar alguém que está passando por isso, né? Então vamos lá. O André nasceu no interior de Santa Catarina, Porto União, uma cidade bem pequena em termos, né, de proporção. E eu vivia ali bem na divisa, né? Santa Catarina com Paraná. A cidade em si, eu passei alguns anos ali, ela contribuiu muito para eu me fechar em alguns valores que eu considerava, como que eu posso dizer? Os modelos sociais nos quais eu estava inserido constituíram quem eu sou hoje, porém de uma forma em que eu não me enxergava, eu não me encontrava na sociedade, né? Nas relações entre as pessoas. Não estou criticando aqui a cidade, não é isso, gente. O objetivo é de que forma eu me via vivendo ali, né? E depois de um tempo, a gente foi para uma outra cidade, que é São Mateus do Sul, que fica ali perto, né? Eu, toda a minha família. E ali foi mais uma crise emocional, no sentido assim de pré-adolescência, né? Indo para a adolescência, e que eu era muito criticado na escola, assim, por ser quem eu sou, né? E eu lembro, assim, que todos os dias alguém falava alguma coisa que me machucava, que me afetava de alguma forma negativamente, né? E olhando para trás, eu tento ressignificar isso, né? Aquela angústia, aquilo tudo que me machucava, me feria. Eu olho para trás hoje e eu tento encontrar algum sentido naquilo, naquelas mudanças, né? Claro que eu estou trazendo aqui o cenário lá de trás, de infância, adolescência,
mas é para mostrar o quanto a gente é afetado, né? Nos espaços em que a gente convive. E, e justamente naquela época era muito difícil, assim. Eu até me emociono um pouco falando, porque eu lembro que alguns meninos queriam me bater por ser quem eu sou, né? Queriam, enfim, não aceitavam a forma como eu era e tudo mais. Mas não vamos entrar em detalhes, é mais para trazer esse panorama das mudanças, né? E aí depois disso eu passei uma adolescência bem reprimida, assim, já estava naquele processo de descoberta pessoal de quem eu sou, né? E isso me trouxe qualidades, mas trouxe também muita coisa à tona, né? Então acho que eu passei uma adolescência trazendo muitas questões à tona. E não sei como que foi com você, mas isso, quando a gente tem um turbilhão de coisas passando na mente, é mais difícil, né, pessoal? E assim, eu tô fazendo alguns recortes. Depois disso, ali naquele período de pré-adolescência, adolescência, eu fui morar em Curitiba. E em Curitiba que eu me encontrei com quem eu tava me tornando ou quem eu achava que era naquela época, né? Vamos falar ali 18 anos. Depois de ter passado por muita coisa já, aos 18 anos eu já me considerava uma pessoa assim que já tinha vivido muito. E aí foi a primeira vez que eu tive uma crise mesmo de ansiedade, de pânico, né? Foi uma crise assim extremamente forte, em que eu me deslocava da realidade mesmo, não sabia quem eu era naquele instante, enfim, né? Um pouco atrás eu já tinha passado por algumas crises emocionais, de depressão, mas eu não sabia o que era, eu não entendia o que era, né? Então eu não sabia nomear aquilo. E teve um dia, assim, muito triste, assim, que eu lembro que eu falei com a minha mãe, eu tava num estado, assim, realmente vegetativo, vamos falar assim. E foi quando meu irmão e minha irmã foram me buscar, né? E isso já faz alguns anos, aliás, mais de 10 anos, né? E eu me emociono porque eu nunca falei abertamente sobre isso, né? E naquela época foi bem difícil, assim, eu entender o que estava passando, né? Na minha vida. Eu tinha ali 18 anos, praticamente 18, 19 anos, então eu não tinha um repertório também, né, de vida, assim, apesar de eu achar. E eu não soube lidar com aquela situação, então eu me afastei das pessoas que estavam do meu lado, eu não procurei ajuda, eu não fui falar com ninguém, né, a respeito do que eu estava vivendo, das pessoas que eu convivia, meus amigos e tudo mais. E hoje eu sinto muito por isso, sabe? Porque eu vejo que hoje eu saberia minimamente, assim, correr atrás, enfim, expor mais o que eu estava sentindo, procurar se ajudar, né? E o objetivo dessa conversa, desculpa gente, eu tô aqui emocionado, é mais pra falar assim que eu estou aqui, né? E que a gente tem que ser uma rede de apoio, um pro outro, porque a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo, né? Eu era uma pessoa que eu saía, eu era muito divertido, eu falava com todo mundo, dava risada, às vezes me fechava, eu tinha dificuldade de expor o que eu estava sentindo lá no meu íntimo, né? E depois disso, depois eu tive que voltar, né? Morar com a minha família e tudo mais. E naquele processo eu não aceitava ao mesmo tempo de ter que voltar, eu não aceitava muita coisa, né? Mas eu sei que a vida estava me ensinando alguma coisa. E, e eu lembro, assim, que eu tava cheio de sonhos, né? Deixa eu tomar um arzinho. Tava com muito sono. Sono não, desculpa. Sono também, porque os remédios, na época, né? Eles deixavam eu em um estado de latência, assim mesmo.
Por isso que eu sou até um pouco contra a medicação. Claro que a medicação ela é importante, né? Mas eu sempre tentei lutar um pouco contra não ficar, né, no ansiolítico ou antidepressivo. E aí, foi uma época assim muito de reencontro que eu passei aí para um lado mais de religião. Minha família ela é bem religiosa, espírita, e foi onde que eu comecei a pensar, gente, eu acho que tá faltando algo dentro de mim, será? Eu não entendi o que estava se passando, então foi onde eu fui buscar ajuda, mas de maneiras erradas também, né? Não é depositar num Deus todas as suas frustrações, né? Eu acho que a espiritualidade ela é importante, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E enfim, mas eu acho que constitui muito de quem eu sou também esses períodos, então veja, né, as mudanças da vida. Aí depois disso eu retornei para a União da Vitória, depois de Curitiba, São Mateus do Sul, voltei para a União da Vitória. E foi onde eu comecei a desabrochar um pouco para quem eu era de fato, né? Onde eu comecei a me priorizar, né? Depois dessas crises que eu tive emocionais. E nessa redescoberta, a literatura me ajudou muito, assim, e as conversas de bar, vamos falar assim, né? Eu conheci pessoas incríveis nessa época, que eu tenho muito carinho. Se ela tiver, enfim, vendo esse vídeo, ela vai entender, né? E depois disso, eu passei a me encontrar, a dar valor à minha voz, né? Então, veja, foi um processo de mais de 20 anos, né? Ali até eu encontrar um pouco a minha voz, né? Vamos falar ali até os 22, 23 anos que eu comecei a pensar, não, eu tenho meu valor, eu tenho que mostrar para a sociedade quem eu sou, né? E tudo mais. Hoje eu tô num processo que, pós ali, né, esse período de maturação, foi onde eu tive coragem de enfrentamento, que eu fui viver em Florianópolis, né? Gente, só todas essas mudanças já dá um livro, né? Mas eu tô condensando aqui. E em Florianópolis foi o meu auge do encontro íntimo, né? O encontro de quem eu era, ou melhor, quem eu sou. E o quanto a gente precisa fazer essas avaliações, né? De estar com a gente. E esse período da quarentena, por exemplo, ele me lembra muito que eu vivi ali em Floripa buscando coisas dentro de mim, né? E agora eu tô em São Paulo, gente. Tipo, olha quantos saltos, né? E eu acho que esses saltos, eles têm muito a ver com períodos de maturidade e de encontro consigo e do quanto a gente pode evoluir com isso tudo, né? Então acho que o recadinho só veio assim, eu não tinha, né, estipulado o que falar de fato. Então é isso. É só para mostrar, né, o quanto as mudanças são importantes, o quanto a gente precisa se reconectar com a gente mesmo e o quanto isso transforma a gente para olhar para trás e ressignificar tudo que a gente viveu. Espero que, bem, se você está passando por alguma dificuldade, né, emocional, tudo, saiba que vai passar, né? É isso, gente. Vou tomar meu café aqui. Acabei me emocionando demais nessa pauta. E é isso. Vamos construir uma rede de apoio. Vamos se apoiar mais. Vamos observar mais as pessoas à nossa volta. Eu acho que saúde mental é extremamente importante, né? Essa luz ali tá bem aqui na minha cara. Vamos falar mais, né, sobre essas mudanças pra gente aprender um com os outros, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo.